Seja quem você quiser ser, desde que você seja quem eu aceito. Será que tá certo isso? Pois bem, essa semana aconteceu um caso super bizarro na comunidade K-Popper, principalmente, né? Os K-Poppers são fãs de grupos musicais sul-coreanos, tipo BTS, e eu só sei por nome esse daí. Eu não manjo, não é da minha praia, né, esse tipo de música aí, mas sei que tem bastante gente que adora e idolatra esses grupos, imita as danças. Tem até muita gente aqui no Brasil mesmo que começou a aprender coreano por influência desses grupos aí do país, né? Tipo os Menudos hoje, sabe? Quem é mais antigo deve se lembrar de quando os Menudos fizeram um auê aí no Brasil e em vários outros países do mundo, né? Então é mais ou menos o mesmo esquema aí, os K-pop agora, né? Mas enfim, entre a comunidade tinha uma personalidade que era um tanto quanto polêmica, que era o tal do Oli London. Ele já era conhecido há anos pelos K-popers e odiado desde sempre, porque era um cara bem extravagante, fazia algumas coisas assim que não era muito aprovado pela comunidade, que ficava fazendo bullying com ele, aloprando desde sempre. Não conhecia esse Oli London também, fui conhecer só pelo fato que eu vou narrar aí agora, mas eu puxei a ficha do cara e, segundo os K-popers, ele era um biscoiteiro, né? Uma pessoa assim que queria chamar a atenção dos outros, fazendo assim imitações meio vergonha alheia, segundo os K-popers, né? E pela idolatria que ele tinha por um dos membros da banda BTS, que é o tal do Jimin. Ele idolatrava tanto esse tal de Jimin que chegou a mudar a sua aparência para se parecer mais com ele, inclusive fazendo cirurgias plásticas. Diz que ele gastou cerca de 500 mil reais em cirurgias plásticas para se parecer mais com esse ídolo. E uma das coisas que mais deixou a galera aí indignada foi que ele se casou com uma figura do Jimin de papelão. Sabe aqueles display que colocam de uma pessoa assim, né, de algum artista na loja para divulgar um produto? Então, ele pegou aquele papelão lá, se casou com ele, andava com esse papelão pra cima e pra baixo, beijando o papelão na boca e tudo mais. E então ele sempre foi um sujeitinho meio polêmico aí na comunidade K-Popper, mas essa semana apareceu aí um lance inusitado. Ele mostrou o resultado da sua mais recente cirurgia, que ele fez para ficar com olhos parecidos com os de um asiático, né? Deixando os olhos mais puxados. Então ele se assumiu como um não binário, ou seja, uma pessoa que não tem um gênero definido, e também se assumiu como um transracial, dizendo que agora ele queria ser identificado como um sul-coreano. O cara era britânico, ele fez várias cirurgias e diz que renasceu como um sul-coreano e queria ser tratado como tal. O vídeo que ele fez só tava pedindo para as pessoas respeitarem ele, a posição dele, e também pedindo apoio para a comunidade LGBTQI+, já que ele estava se assumindo também como um não binário. E o apoio que ele recebeu foi um monte de pedrada, paulada pra tudo que é lado, rapaz. Você abre as postagens falando sobre ele, mas é tanto ódio, tanta coisa que o povo falando que ele tá maluco, que aquilo lá é uma ofensa, uma injúria. E o caso saiu da bolha dos K-Poppers e ganhou internet afora, inclusive com grupos LGBT aí descendo a lenha nele também. Teve uma postagem que eu vi de uma menina trans e asiática falando que se sentiu super ofendida com a posição do Oli London, porque ela já tinha sofrido preconceitos como mulher, como trans, e também sofria preconceitos como uma pessoa asiática. E isso daí é uma coisa que a galera aqui do Brasil pode até não saber, mas asiático sofre bastante preconceito aqui no Brasil e
muito mais lá fora, né? Esse lance de ver uma pessoa assim, né, que tem os olhinhos meio puxados e falar, ó, pastel de flango, ó, peru pequeno, isso daí é racismo, gente, isso daí é racismo, galera que tem aí ascendência asiática, não gosta dessas coisas, mas o racismo que os asiáticos sofrem aqui no Brasil é muito menor do que lá fora, aqui fica na parte da piadinha e do deboche, lá fora chega a ter agressão, principalmente depois, né, da Covid-19, que galera aí tava querendo culpar na base da porrada os asiáticos por causa do vírus, e mesmo antes disso já tinha, né, um racismo de exclusão, de agressão. Um dos piores casos mais recentes que ganharam mídia e eu tomei conhecimento foi da atriz Kate Mary Tran, que nasceu nos Estados Unidos, filha de refugiados do Vietnã, e ela interpretou a Rose Tico no Os Últimos Jedi, filme da série Star Wars, que por sinal eu amei. Ela interpretou bem pra caramba, a personagem dela era muito legal e, cara, ela recebeu tanto hate na internet, porque apareceu uma asiática com um papel de destaque no filme dos Nerdola. Xingaram tanto ela que ela chegou a desativar as contas das redes sociais, e a Disney, cretina pra caramba, ainda limou completamente a participação dela no filme seguinte, sendo conivente com o racismo do pessoal que não gostou da personagem, que tinha uma personagem asiática no Star Wars. E, cara, eu nunca vou perdoar a Disney por ser covarde e cretina desse jeito como eles foram com a Rose. Então, sim, rola muito preconceito com asiático mundo afora, e teve muitos asiáticos que se sentiram ofendidos com o Oli London porque acharam que ele estava debochando das características raciais dos asiáticos, né? Que achava que para ser um asiático só precisava puxar os olhos e se comportar como ele achava que um asiático se comportava, e que não era nada disso. Ser um asiático, ser um coreano estava além das questões físicas e culturais, era uma questão de sangue mesmo, de DNA. E foram esses os argumentos que eu vi a galera falando aí. Bom, primeiro que eu quero falar é que esse lance de transracial não é a primeira vez que acontece, certo? Por enquanto é algo extremamente raro, mas a gente tem alguns casos, como por exemplo da alemã que se identifica como Martina Big, né, que ela era, eu não sei direito a história da mulher, sei que ela fez vários procedimentos cirúrgicos para fazer alterações na sua aparência, inclusive algumas características ficaram bem chamativas aí, né, mas algum tempo atrás ela passou por alguns processos de bronzeamento e mais algumas intervenções cirúrgicas e passou a se considerar uma mulher negra. Uma das declarações que ela fez sobre isso, né, dizendo sobre o que as pessoas estavam falando sobre a sua transformação. Eu não entendo muito os comentários. A minha transformação foi há 7 meses. Eu sou agora uma mulher negra de verdade e isso não muda nada. Por que você não pode aceitar isso? Posso sentir claramente que sou negra agora. Ainda existem algumas sutilezas, mas vou continuar minha transformação até sobrar apenas a pura mulher negra dentro de mim. Outro caso que foi bem mais repercutido foi da Rachel Dolezal, que era uma jornalista e ativista negra que ia pra TV, fazia matérias sobre esses assuntos e se identificava como uma mulher negra. Até os parentes, os pais dela aparecerem na TV com fotos dela mais nova, e ela era branca. Os pais dela eram europeus e tinha só um tiquinho, né, da ascendência dela de nativo-americanos, mas assim, é branquinha, loirinha e tudo, e a mulher se identificava como negra. Aí uma das declarações que ela deu sobre isso daí, que foi num programa em que ela participou, que estava justamente acusando ela disso, né, o programa falando que ela estava sendo ridícula de tentar se passar por uma mulher negra. Então ela comentou: bem, eu encontrei a raça negra como uma resposta à minha personalidade. Pessoas negras são bonitas, inspiradoras. Ela passou tanto tempo vivendo entre os negros, lutando pelas causas deles, que ela
passou a se sentir negra também. E ela disse que quando fez a sua transformação, e principalmente depois que foi descoberta, ela sofreu preconceito da polícia, dos pais, da mídia, mas o preconceito que mais doeu nela foi justamente o que ela recebeu dos negros, porque ela não foi aceita por eles. E a gente tem um caso super comentado e super controverso também, que é do cantor Michael Jackson, que era negro e passou a ser branco depois de um tempo, né, de uma transformação nos anos 90. Sim, tem o lance do vitiligo. Michael Jackson tinha vitiligo e é confirmado que alguns casos de tratamento de vitiligo, o processo que faz tudo mais, realmente pode clarear a pele do jeito que ele teve um clareamento de pele lá. Só que esse processo de clareamento não deixa o nariz fino, o queixo mais fino, não alisa cabelo. Então, com certeza, pelo menos no meu entendimento, ele fez sim alguns procedimentos cirúrgicos para se assemelhar a uma pessoa branca, mesmo tendo nascido como negro. Eu, quando era mais novo e babaca pra caramba, eu ficava xingando Michael Jackson. Olha só, cara idiota, né? Era negro e depois se transformou em branco, mesmo sendo um dos negros mais populares do mundo, mais populares e adorados do mundo. Ele quis se transformar em branco. Por que que o cara fez isso? E só depois que eu fui conhecer a história dele, né, que ele sofria muito abuso por parte do pai, que inclusive ficava debochando das características físicas dele, do nariz, do cabelo, e ele cresceu cheio de complexos por conta disso daí, até que quando estava adulto, né, já tinha conquistado tudo que ele tinha para conquistar na vida, mas ainda estava mal resolvido com isso daí, e começou a passar por procedimentos cirúrgicos para se livrar dessas características aí, que o pai dele, principalmente, né, ficava condenando. Não tem muitos estudos ainda falando sobre os transraciais, ou que talvez seja um transtorno de identidade racial, mas tem muita gente, e eu também faço, essa simetria aí com o transtorno de identidade de gênero, né, que são as pessoas transexuais, que nascem biologicamente com um corpo, mas não se identificam com aquele corpo, não se aceitam com aquele corpo. Tinham aquelas pessoas que passavam a vida toda deprimidas, cheia de complexo, porque não se aceitava e não se entendia também, e tinha as pessoas que chegavam a fazer uma transformação, chegava a assumir a forma, né, que ela se identificava, e sofria um preconceito brutal das outras pessoas que achavam aquilo lá ridículo, um insulto, ou né, coisas bem piores do que isso. Só mais recentemente, os estudos em cima dos transexuais foram ver que, tipo, não era assim que a pessoa acordava num dia e falava: ah, você é trans, eu sou homem, agora você é mulher, uhul, e jogava tudo pro alto. Não era assim que funcionava, era uma coisa da pessoa mesmo que não tinha como mudar. E foi quando esses estudos começaram a ser mais aprofundados que começou a cair muitos mitos e até preconceitos que existiam em cima dos transexuais. Hoje eles são muito mais aceitos do que era antigamente. Sim, ainda existe muito preconceito e muita violência contra esses grupos, mas a gente vê que tá tendo um progresso graças à luta que esse pessoal travou durante todo esse tempo e também à informação, né, ao esclarecimento. Mas mesmo com tanta informação à nossa disposição, a gente ainda vê alguns casos, né, de transfobia, como por exemplo um que ganhou mídia aí nos últimos tempos, da escritora J.K. Rowling, que escreveu a série de livros Harry Potter. Ela fez várias postagens que foram consideradas transfóbicas, apesar dela jurar que não é transfóbica. Ela respeita transexuais, ela não quer que transexuais desapareçam ou que não se assumam, né, que não assumam suas identidades, como tantos outros transfóbicos tem por aí. Ela apenas não reconhece mulheres trans como mulheres. Há uns tempos eu escrevi um texto pro meu blog explicando melhor este assunto, e eu vou deixar o link aí na descrição caso você queira ver. Mas o que chamam a J.K. Rowling lá nos Estados Unidos, lá no mundo afora, é um termo que não é muito conhecido aqui no Brasil, que é TERF, que é uma sigla que traduzindo ficaria Feminista Radical
trans excludente, ou seja, elas consideram mulher trans qualquer coisa menos mulher. Segundo as próprias publicações que a J.K. Rowling fez, ela não achava justo, né, que as mulheres tinham passado tantos e tantos anos lutando pelos seus direitos, direito a voto que elas não tinham antes, direitos trabalhistas e várias outras coisas, e até mesmo de reconhecimento, né, e agora homens, né, segundo ela, homens se transformavam em mulheres querendo os mesmos direitos. Ela não achava isso daí justo. Como se, assim, uma mulher trans iria virar mulher e ia viver um conto de fadas perfeito. Não é bem assim, né? Porque muitas mulheres trans, além de sofrer preconceito por ser trans, recebe preconceito também por ser mulher. E foi justamente por causa desse posicionamento da J.K. Rowling que ela foi canceladaça na internet, né? Até o Stephen King deu uma sapatada nela no Twitter. Imagina levar sapatada do Stephen King, cara. Como deve ser doído, hein? Caramba. Mas aí, né, merecido. Realmente ela podia fazer um estudo, um acompanhamento melhor aí pra mudar essa posição dela. E por que eu tô puxando esse assunto? Porque foi exatamente este argumento que usaram para atacar o Oli London quando se identificou como um sul-coreano, que o cara não podia se identificar como um asiático porque ele não sabia como que era viver como um asiático, principalmente em países onde asiáticos sofrem preconceito. Também tiveram as pessoas que falaram que ele ficou ridículo, né, que a aparência dele parecia uma caricatura, um deboche dos asiáticos, porque não era só puxar os olhos que ele iria ficar parecendo um K-popper, né? E logo eu lembrei dos comentários maldosos que fazem em cima de transexuais que não fazem a transformação física completa, né, ou mais apurada, seja por falta de recursos, porque esses procedimentos e os hormônios e tudo mais são caros pra caramba, ou porque a pessoa simplesmente não quer, né? As cirurgias são bem invasivas e não é todo mundo que tá a fim de fazer, mesmo se assumindo de outro gênero. A gente tem o exemplo lá do Tammy Gretchen, né, que é um homem trans e virou um homão da porra, cê é louco. Tá bonitão pra caramba, podia até ser galã de novela, mas não é todo mundo que consegue fazer uma transformação física daquela forma. E esses homens e essas mulheres trans são menos homens, são menos mulheres, porque não tem a aparência toda certinha, toda igualzinha, uma mulher ou um homem de nascimento? Passaram tantos anos, tantas lutas, tantos argumentos, tanta pesquisa em cima feita para aceitar as pessoas como elas são de verdade, e agora aparecem algumas pessoas que não querem fazer uma transformação de gênero, mas sim racial, e vão lá e soltam pedrada nessas pessoas da mesma forma. Tá certo isso mesmo? Será que tá? O cara não tá fazendo mal pra ninguém, ele tá fazendo aquilo lá pra se sentir à vontade. Por mais que alguns K-popers falem, né, que ele está fazendo isso daí só pra chamar atenção, que ele tem problemas graves, né, de psicológicos que devia aí se tratar, pode até ser mesmo, né? Mas é o que ele mesmo falou no vídeo dele. Ninguém passa por 18 cirurgias, né? Que ele já passou por 18 cirurgias só pra chamar atenção. O caso da jornalista que passou 10 anos se identificando como uma mulher negra também. Que mal que ela fez pra alguém? Tava na dela, feliz da vida lá com a identidade dela, até que foi revelada que ela nasceu como uma mulher branca e o mundo desabou sobre a cabeça dela. No final, todos esses são casos de falta de empatia e de falta de entender a outra pessoa e aceitar ela como ela quer ser. Se a pessoa não tá fazendo mal pra ninguém, tá na dela, curtindo a vida dela, isso daí não é da conta de ninguém, não é do julgamento de ninguém, mas que caramba, sabe? E parece que as pessoas procuram alguém pra julgar, pra apontar o dedo, pra xingar e pra apedrejar. Antes eles faziam isso, né, com os negros,
Tinha um preconceito, um racismo do caramba em cima dos negros. Opa, agora é crime, não pode mais. Deixa eu ver, vamos lá zoar os gays. Vamos zoar os gays, gay. E não pode mais também. Ó, se a gente fizer isso, vamos ser cancelados na internet. Ó, trans pode? Também não. Ah, vamos zoar os gordinhos. Ó o cara lá, ele era um britânico, virou asiático. É assim. A impressão que dá é que as pessoas têm que ter alguém pra malhar, que senão elas não estão felizes consigo mesmo, sabe? Como se malhar os outros fosse transformar elas em pessoas melhores. É a impressão que eu tenho. Você tem todo o direito de não gostar, você tem todo o direito de não querer convivência com alguém, né, que te desagrade, mas você não tem direito nenhum de atacar as pessoas por ser quem elas são, beleza? É essa a minha posição, é essa a minha opinião e, né, cara lá, agora um sul-coreano, nem conhecia, vou continuar sem conhecer, porque esse lance de K-pop não é do meu interesse, mas eu espero que o Oli London consiga atingir a felicidade aí agora com a sua nova identidade. E diga não ao preconceito, gente. Qualquer forma de preconceito.